Então, é isso aí, gente. Estamos com o nosso quarto encontro, caminhando aí a nossa classe. Bom demais estar com vocês. Deixa eu transmitir aqui a telinha. Qualquer dúvida, gente, só parar, pensar aí, não tem problema, fica tranquilo. Tá bom, gente? Se vocês precisarem perguntar. Semana passada eu deixei uma tarefinha para vocês. Não sei se vocês lembram ou conseguiram ler um texto curto, né? Do Evangelho ou do Antigo Testamento, ou e assistir o filme, né? Em defesa de Cristo. Tinha falado em defesa do Evangelho uma hora, mas é em defesa de Cristo. Tinha lá no YouTube, mandei para vocês. Se vocês conseguiram, fico feliz aí de ter passado um bom filme e eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com aquele filme. E com a leitura, com boas perguntas, bons questionamentos em relação a algum texto pequeno, né? Então, espero que Deus tenha abençoado a vida de cada um de vocês que conseguiu fazer a tarefinha. Quem não conseguiu, fica aí daí a tarefa para a próxima semana. Assistir o filme, né, em defesa de Cristo, e ter uma oportunidade de ler um livro pequeno, Ageu, Tiago, pequenos livros que possam ser numa leitura, numa tacada aí, tá bom? Então, nós já vamos começar. Deixa eu só esquematizar aqui certinho. Vou pedir para o pessoal aí, quem puder, desligar o microfone também. Aí, quando vocês precisarem, só ligar o microfone, tá bom? Que aí fica certinho. Tô vendo aqui se eu posso fazer alguma questão aqui. Não, beleza. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre religião, religiosidade e o evangelho. É algo interessante para a gente falar, porque tem muita gente que confunde a questão de religiosidade e a questão do evangelho puro, a questão da religião pura. E por muito tempo nós encontramos essa dificuldade de se definir essa questão do evangelho e a questão da religiosidade. Tem muita gente que tem religiosidade, mas que não tem evangelho. E tem muita gente que tem evangelho e que está distante de religiosidade vazia. Então, hoje eu quero pautar com vocês essas duas perspectivas, tanto a questão da religiosidade, da religião, do legalismo, que muitas vezes aponta para uma vida vazia, o evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho direto de Cristo Jesus, né? O evangelho da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus. E eu quero começar com o texto, não esqueça aí de caneta, papel do ladinho. Eu já peço desculpa para vocês que eu estou com uma sinusite muito atacada, esses tempos que ficam virando e tal. Sinusite muito atacada, renite, aí fica tudo meio fechado aqui, mas vamos lá. Então, eu quero ler o primeiro texto com vocês, Oséias 6, capítulo 6, versículo 6. Oséias 6, um pouquinho antes de começar o Novo Testamento. Daniel, depois Oséias. Oséias é um bom livro para ler também, que não é tão grande. São 14 capítulos, uma boa ideia aí. E é interessante porque é uma história contínua, dá para a gente pegar bastante. Mas esse texto de Oséias 6, só para a gente começar a nossa aula em questão de religiosidade e evangelho, 6:6, quando Oséias vai começar um clamor de arrependimento, né, um chamado ao arrependimento, ele vai dizer ali, né, que pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, né? Em outra versão aqui, quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo de holocausto. Por várias vezes, gente, a história do povo de Israel era manchada, vamos dizer, era manchada na questão da falsidade, de um povo com coração vazio, mas com mãos de holocaustos, de ofertas, de entregas. Então, fazia-se muito, mas sentia-se pouco. Então, o relacionamento não era profundo.
E é interessante nesse texto porque nós encontramos talvez a perspectiva, talvez o meio termo, um caminho aí do meio em relação, uma diferenciação entre religiosidade vazia e o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro bíblico, né? Porque ele vai deixar bem claro, olha, misericórdia que eu quero e não sacrifício. Dá um exemplo claro para vocês aqui o quanto acontece isso com a gente no dia a dia. Você percebe isso no dia a dia. Então, nós batemos o cartão na igreja de quarta, de quinta, de domingo, mas quando existe a possibilidade de eu exercer o evangelho de Jesus na prática, oferecendo uma ajuda, oferecendo uma oferta, oferecendo uma cesta básica, oferecendo a mão amiga para um morador de rua, para um vizinho, doando tempo, entendendo que você vai ter que doar alguns momentos da tua vida, a gente não consegue. Então, isso quer dizer que meu coração está mais envolvido com religiosidade, com bater cartão, com a questão de holocaustos, do que propriamente misericórdia e conhecimento de Deus. Então, nesse texto, já logo de início, ele já traz essa diferenciação. Olha, os religiosos, eles estão preocupados com o quê? Com sacrifício e com holocausto, que era a lei, que era o ponto fixado. Isso não quer dizer que não era importante naquele momento. Distinguia-se o povo de Deus dos outros povos. Sim, era importante. Mas o problema era que o coração não estava entregue. Esse é o ponto, queridos. Muitas vezes a gente se achega em oração, a gente se achega em devoção, em piedade, em participação da igreja de domingo, de quarta, em outros ministérios, mas o coração não está. O ato de misericórdia não está envolvido. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada. Então, por isso é extremamente importante para a gente discutir essa questão do evangelho da religião. Eu vou passar em algumas frases aqui, pela renovação do evangelho, algumas frases que a gente vai ouvindo durante o nosso tempo de igreja. E isso aqui é muito interessante a gente pensar, tanto como cristão antigo, de muito tempo já na igreja, como cristão novo na fé, em questão de batismo, profissão de fé. Nós encontramos diversas frases conhecidas e que, se você não parar para pensar, você começa a se envolver numa espiritualidade com Deus de forma religiosa apenas, vazia e superficial. Então, prestem atenção aí em algumas frases, né? Na religião, o contexto é: eu obedeço, portanto, sou aceito. Então, eu devo obedecer, eu devo seguir as regras, eu preciso ter uma conduta moral, eu preciso conhecer as coisas, entender, aí sim eu sou aceito. Então, passa-se uma ideia de racionalização, primeiramente, obedeço, sigo regras, conduta moral, aí eu sou aceito. Quando eu penso dessa forma, eu estou num quadradinho de religiosidade. Lembrando que o termo religião, ele é importante a gente distinguir aqui. Ele é um termo bíblico, o Tiago fala sobre isso, na questão, olha, a religião perfeita é a ajuda dos pobres, né, dos órfãos e das viúvas. Então, existe esse termo religião. Tem a ideia do religare, né, do latim, então é a ideia da religação entre homem e Deus, aí Cristo Jesus é esse religare, né, essa religiosidade. O problema é quando essa religiosidade se torna vazia e ela é um fim em si mesmo. Então, é por isso que na religião eu compreendo um obedeço, portanto, sou aceito. E aí a gente encontra diversos exemplos disso. Então, a pessoa chega com um vício de bebida, um vício de cigarro, dentre outros vícios na questão do cristianismo. Então, aí a gente passa e empurra para ela assim, olha, você precisa mudar, você precisa obedecer. A Bíblia fala que é pecado, a Bíblia fala que você precisa cuidar do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, nós colocamos e empurramos para essas pessoas, muitas vezes, que estão chegando na fé cristã, e elas olham e falam assim, opa, então eu preciso mudar primeiro para ser aceito. E aí é um grande equívoco, um grande equívoco. E aí aqui nasce a diferença entre religiosidade vazia, religião vazia e o evangelho. No evangelho, a perspectiva é: eu sou aceito, portanto, obedeço. Então, eu sou aceito, por isso eu obedeço, por isso eu tenho uma conduta moral, por isso eu busco aprender. Por quê? Porque é como um instinto de gratidão. Eu fui salvo pela graça. Eu estava num lamaçal de pecado.
Todos nós pecamos, estamos longe da graça de Deus. E por essa gratidão, por esse movimento de gratidão em direção a um Deus Todo-Poderoso, eu obedeço. Vocês percebem a diferença de religiosidade vazia? Eu até uso o termo religião ali, mas seria interessante, né, nesse slide, a ideia da religiosidade vazia. Então, entendam aí. Religiosidade vazia e o evangelho simples de Jesus. Religiosidade vazia, ela sempre vai te empurrar para obediência a todo custo. E às vezes sem entender, sem entendimento. Eu obedeço para que eu seja aceito. No evangelho de Cristo, eu sou aceito. Portanto, eu obedeço. Aí sim eu obedeço, pois fui aceito como filho antes. Isso é interessante para a gente. Outras sentenças interessantes, né, em relação, porque eu quero que, enquanto eu vou passando essas frases, que você coloque elas no teu coração e veja de que lado que você está. Porque acho que o teste dessa aula hoje é você compreender, puxa, eu tô mais um religioso do que um evangélico, estou mais um religioso vazio do que um seguidor de Jesus, do que um discípulo de Jesus. Em alguns momentos você vai perceber. E é interessante você pontuar. Eu talvez até anotar, ó, essa frase eu faço, isso aqui eu tenho feito. E eu estou percebendo que está errado. A gente vai chegar em alguns textos também aqui para a gente discutir. Segunda frase, né? A motivação é baseada no medo, na culpa e na insegurança. Então, na religiosidade vazia, a motivação, né, aquilo que chama o teu coração, aquilo que aquece o teu coração para ir em direção a Deus, é baseada no medo, na culpa e na insegurança. Eu não sei se você conhece gente assim ou se você às vezes passa por isso. Então você percebe a pessoa se envolvendo em religiosidade, se envolvendo em cultos, em ministérios, por medo. Então, por exemplo, eu preciso participar de cultos porque eu tenho medo de sofrer consequências. Percebam isso? E olha que diferença quando eu vou para a motivação do evangelho. A motivação do evangelho é baseada na alegria, cheia de gratidão. Então eu estou cheio de gratidão por um Deus que me salva e aonde eu não merecia. Queridos, pensa o quanto de mal nós fazemos, o quanto de pecado, o quanto nós estávamos caminhando para o abismo em questões de pensamento, de espiritualidade, de pecado. Deus oferece para a gente não escolhe ele, sabe? Então, é essa escolha que vem dos céus para conosco, e por isso, e por causa disso, eu olho isso e eu falo, puxa, eu vou para a igreja com o coração grato, cheio de alegria. E é interessante que por trás disso, algumas coisas até mudam. Quando você chega na igreja, se a tua motivação é a motivação do evangelho, você está marcado, você está envolvido com uma espiritualidade profunda que faz com que você entre na casa de Deus, se envolva com os ministérios, se envolva com pessoas de forma sadia. Então, cai por terra alguns pontos como esse. Ah, aquela pessoa não faz, não vou fazer também. A tua espiritualidade, o teu foco já não está nas pessoas mais, naquilo que elas fazem ou deixam de fazer. A tua espiritualidade, a tua motivação está naquilo que Cristo fez por você. Então, eu vou à igreja, eu participo dos ministérios, eu participo das aulas, eu não participo por medo. Eu não faço chamada aqui, né? Interessante, uma vez um adolescente falou isso para mim, falou, Diego, vamos começar a fazer chamada, o pessoal começar a vir na igreja. Eu falei assim, não, igreja não pode ser nessa perspectiva de chamada. Eu tenho que ir com gratidão. É que nem quando a gente for conversar sobre a questão do dízimo, né? Em alguma das aulas a gente vai chegar em alguns pontos da questão de dízimos, oferta e tal, que tem muita gente que chega para mim e fala assim, puxa, Diego, a igreja presbiteriana não fala muito sobre dinheiro. Não é que não fala, é que a gente entende que não é o foco principal. Né? Deus é o dono da prata e do ouro, e há momentos em que a gente vai falar, que a gente vai ensinar, a escola dominical, a gente fala em alguns pontos, escola dos novos membros nós falamos também. Mas o que é a questão do dízimo, né? Dízimo é gratidão. Se eu também me envolvo na questão da motivação errada, então se perceba que eu posso ser um religioso em várias áreas. Eu posso ser um religioso com meu dinheiro. Então eu estou dando dinheiro para a igreja, não com o coração alegre, não com aquele dê com alegria, com o coração louvando em gratidão, cheio de alegria. Não, eu estou me envolvendo na questão do dízimo, nas ofertas por medo. Puxa, meu filho pode ficar doente se eu não der dinheiro. Por muito tempo foi pensado assim. E aí a gente precisa bater em cima e falar, não, isso é religiosidade, isso está errado.
Religiosidade é uma coisa, religiosidade vazia é uma coisa. Religiosidade, espiritualidade profunda é outra coisa. Então, eu me envolvo com a motivação correta, que é baseada na alegria e na gratidão. Pensa só comigo, gente, como isso não muda o nosso ver as coisas. Então, eu participo da igreja em gratidão. Quando eu perco, talvez, um culto, um momento, eu fico chateado, eu fico triste, porque era um momento baseado na minha gratidão, na minha alegria. Puxa, minha semana é tão abençoada. Eu estou indo para o domingo para cultuar meu Deus. Eu entrego minhas ofertas, meus dízimos para cultuar um Deus todo-poderoso. É diferente, a ótica muda. Então, quando eu me envolvo com medo e culpa, insegurança, a minha ótica está sempre enraizada no quê? Ai, será que vai dar certo? Puxa, deixei de dar o dízimo esse mês. Puxa, deixei de ir na escola dominical. E aí eu começo a me envolver numa espiritualidade vazia, numa religião que não tem nenhum fundamento. E aí eu estou colhendo o quê? Medo, culpa e insegurança. Perceba isso, queridos. E aí, um exemplo rapidinho para vocês, para a gente já passar para a próxima sentença. Olha como é as orações da gente. Dê uma olhada nas suas orações. Tuas orações é só para cumprir tabela, para dizer que você não orou, ou tuas orações são envolvimentos espirituais, de piedade, onde você se debruça na tua cama e você fala, Deus, eu não estou aguentando mais esse ponto, Deus, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de resposta aqui, eu tenho pecado muito nesse olhar, eu tenho pecado muito nessa mente, nessas questões, Deus, me ajuda nesse ponto. Então, eu começo a deixar um evangelho, não é nem evangelho, mas essa religiosidade de bater ponto, de bater cartão, para se envolver de uma forma espiritual no evangelho. Jesus caminhava com as pessoas. Que é coisa mais simples do que essa? Caminhar com as pessoas. Um passeio no parque, onde ele batia papo, conversava, era gostoso, era delicioso, era prazeroso. Você percebia isso dos discípulos, dos amigos de Jesus. Então, vai ponderando aí. O que você tem vivido? Religiosidade vazia, um evangelho profundo com Jesus. E lembre-se disso. Ah, Diego, só está dando religiosidade. Deus é um Deus de graça. Que no final dessa aula você pode chegar e falar, Deus, me ajuda aí. Estou vivendo muito religiosidade. Estou olhando para as pessoas de uma forma muito religiosa. E geralmente acontece, eu começo a julgar pessoas. Ah, aquela pessoa, ela não é do meu jeito. Aquela pessoa não vota em quem eu voto. Aquela pessoa tem um cabelo rosa, não é igual ao meu. Então, eu começo a sempre olhar para as pessoas. Quando você começa a olhar muito para as pessoas, identificando mais capa, aí muito provável que a tua motivação e a tua questão está mais em obedeço, cumpro regras, do que uma motivação baseada em alegria ou gratidão. Outra questão, vamos lá. A gente vai passar um pouquinho mais rapidinho, senão eu começo a falar demais aqui e vou fazer vocês dormirem. Obedeço a Deus para receber as coisas dele. Que é interessante, né? Porque o quanto nós temos amigos ou o quanto nós nos envolvemos nessa sentença aqui. Isso aqui é muito sério, queridos. Muito sério mesmo. Mas muito sério. Porque eu percebo muita gente achando que Deus é quase uma revista da Avon. Então, eu escolho o meu item, aquilo que eu preciso, fecho a revista e dou para a revendedora, dou para o pastor, e o pastor que pede por mim, ora por mim, vive a espiritualidade por mim, porque eu não tenho possibilidade. Então, olha como muda. Eu obedeço a Deus para receber coisas dele. Eu lembro de uma frase do Hernandes, uma vez, que ele falava muito assim, tem muita gente buscando as bênçãos de Deus, e não o Deus da bênção. E aí a gente precisa ponderar. Aí a gente começa a entender um pouquinho mais sobre isso. E a gente precisa pensar nessa questão. Porque senão eu só obedeço com troca. Eu só vivo à base de troca. Se tem troca, eu obedeço, senão não tem. Então, por exemplo, cultos, eu vou se tem bênção. Se não tem bênção, eu não vou. Se tem tristeza, eu já não vou. Se tem um envolvimento de peso, eu também já não vou. Ah, eu me envolvo. Olha só como sempre dá para a gente pensar nas características da nossa vida espiritual. Dinheiro. Se eu dou, eu preciso ganhar de volta.
Então, e se eu invisto... E esse é um problema muito grande da nossa sociedade, porque hoje você não pode mais gastar dinheiro, ou melhor, você não pode mais doar dinheiro, você precisa investir dinheiro para que você tenha lucro, 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 lucro. Então, numa sociedade onde sempre o lucro é acima de tudo, eu trago isso para minha espiritualidade também. Então, logo, eu obedeço quando tem troca. Então, eu dou o dízimo para ganhar mais do que meu dízimo. E quando eu dou o dízimo é no suor, porque, olha só, eu preciso me envolver na volta, eu preciso receber as coisas dele. E é totalmente diferente quando a gente chega no Evangelho. Obedeço a Deus para ter Deus, para agradá-lo e para ser parecido com ele. Queridos, por que você obedece a Deus? Sendo que é graça. É graça. Salvação é pela graça, sua espiritualidade é pela graça, você não merece. Então, por que nós nos envolvemos em obediência? Porque é o mínimo. Nós obedecemos porque é o mínimo. Porque eu quero ter um Deus em mim, eu quero agradar esse Deus, eu quero olhar para esse Deus e falar, puxa, o Senhor salvou minha vida. A gente esquece disso, porque nós estávamos caminhando para uma condenação eterna. O inferno, a gente vai falar em umas aulas mais para frente, questão de juízo, inferno, mal e bem e tal, mas o inferno nada mais é do que o destino de todo homem sem Deus. E Deus entra na história na pessoa de Jesus. Então, a partir daí, a pergunta talvez deveria ser essa: como não ser grato a um Deus como este? Que se introduz na história. Ele entra na história para mudar. Não, peraí, eles não vão mais para o inferno. Eu vou mudar a situação. E ele entra. E então, ele recebe a ira divina. Então, por causa da ira divina em Jesus, nós temos a alegria divina. Nós temos a salvação divina. Nós temos a vida eterna divina. Aí eu olho para uma realidade dessa e falo assim, eu preciso obedecer a Deus. E é em forma de gratidão. É em forma de agradar, de ser parecido com ele. E é interessante, aqui são um paralelo, né, um adendo. As pessoas começam a perceber isso, queridos. Quando você se envolve com uma espiritualidade, com uma religiosidade vazia, no obedecer a Deus para receber as coisas, as pessoas percebem, você se torna uma pessoa amarga, pessoa chata, insensível, imatura, na fé, na igreja, nos ministérios, na família. Você começa a ficar irritado sempre. Por quê? Porque é sempre envolvimento por medo, insegurança, temor. É sempre nisso, na culpa. Agora, quando você vai e começa a caminhar no evangelho, as pessoas percebem também. As pessoas olham para aquela pessoa e falam assim, não é possível. Aquela pessoa mudou tanto. Ela é mais feliz. Ela quer agradar a Deus. Ela vai à igreja não por bênçãos, mas ela está agradando a um Deus Todo-Poderoso. Ela tá mostrando isso para mim. Então, uma questão do testemunho é muito interessante. E isso é muito importante. Só para a gente amarrar esse último slide, esse primeiro slide nosso, tem um texto em Mateus 23, e aí fica aí a tarefinha para depois, vocês lerem o capítulo de Mateus 23, 25 até o 27. Ele está condenando a religião dos fariseus. Todo o capítulo 23 é a questão dos fariseus ali e tal. E aí, nesse Mateus 23, eu vou até ler essa partezinha para vocês, do 25 até o 27, ele está questionando os fariseus, né, batendo, criticando os líderes religiosos, e aí ele vai dizer assim, olha que interessante, 25 até o 27, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus, cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impurezas por dentro. Por fora, parecem justos, mas por dentro, seu coração está cheio de hipocrisia
e maldade. Querido, o religioso sempre terá mais importância do exterior do que o interior. Então, lembre-se disso. Se você está caminhando numa perspectiva religiosa vazia, você sempre vai ter uma visão mais para o exterior. O exterior importa mais. Então, aquilo que você veste, aquilo que você come, aquilo que você pensa, aquilo que é no exterior. Espera aí que meu cachorro tá doido aqui. Fechar a porta aqui, que senão fica ruim. Então, o hipócrita, o fariseu, e é interessante quando você vai ver a história bíblica, Jesus batendo nisso, por quê? Porque eles sempre estavam importando mais com o que está de fora. Então, na religiosidade, o importante sempre é a casca. É aquilo que você vai mostrar, é aquela famosa frase, o que vão pensar de mim. No evangelho, é o que Deus vai pensar de mim. O que um Deus Pai poderoso e amoroso, que envia Jesus por nós, vai pensar de mim. Então, eu penso mais no interior. Isso não quer dizer que o exterior não vale pena nenhuma, não vai valer nenhuma pena, mas, não vou largar a mão. Não, você tem que cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente, exercício, alimentação, tudo isso você tem que cuidar, faz parte da tua responsabilidade. E quando você não cuida, é pecado também, porque você é templo do Espírito Santo. E Deus te deu esse tempo. Ele deu esse corpo que você tem hoje. Mas o mais importante é o interior. Por isso, eu obedeço para agradar e para ser parecido com ele. Tá bom? Próximo passo. Quem tiver dúvidas, pergunta e pode levantar aí, tá bom, gente? Pode perguntar sem problema nenhum. Outras frases que nós encontramos na questão da religiosidade é: quando as coisas dão errado em minha vida, eu fico irado com Deus, ou comigo mesmo. Pois, como os amigos de Jó, acredito que qualquer pessoa boa mereça ter uma vida boa. Então, a base de troca, a base de pensamento do religioso é sempre uma preocupação com achar culpados. É mais ou menos isso. Então, o religioso está sempre procurando culpados. Ele culpa o próximo, ele culpa um pai e uma mãe péssima. Eu sou assim porque meus pais foram assim. Então, meu relacionamento com os meus filhos são imperfeitos porque eu tenho esses traumas. Ok, as pessoas têm traumas mesmo e a gente percebe muito isso. E é real da raça humana ter traumas. Mas o religioso ele sempre vai ficar preso nisso. Ele não vai conseguir ter um caminho de mudança, ele não vai conseguir entrar num caminho de mudança. Ele vai sempre estar no lugar de vítima. Ele sempre vai apontar o dedo para o próximo. Então, as coisas dão errada, muito provável que tenha sido Deus o culpado. Então, Deus é isso, Deus é aquilo, os meus amigos são errados, minha família não presta, meu vizinho é uma porcaria, e aí eu sou reflexo disso. Então, nunca está apontando o dedo para ele mesmo. Nunca. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? A gente citou Jó aqui e tem o exemplo de José também, né? Se a gente for pensar em José, se José entrasse num lugar de vitimismo, o que seria da história do povo de Israel, né? O que seria da história que nós temos de José? José se levanta e fala, não, eu entendo uma história de redenção, e essa história de redenção tem usado o meu sofrimento. E é interessante que no final do livro de Gênesis, capítulo 50, mais ou menos, eu não lembro qual, mas ele vai falar, olha, Deus usou o mal para o bem. Isso é evangelho, queridos. Isso é espiritualidade. Isso é maturidade. Não quer dizer que vai ser fácil, até porque nós temos o exemplo de Jó. Em Jó, é uma perspectiva de sofrimento intenso. Depois ele passa muito tempo questionando, então Jó questiona, sim. Os amigos questionam, a esposa questiona, Jó amaldiçoa teu Deus e morre. E então, vários questionamentos. E no final, Deus não responde Jó. Ele fala, olha, você estava onde quando eu criei as coisas? Deus se mostra para Jó. Então, é interessante que José, parece que José sabia lidar melhor com o sofrimento e Jó lidou de uma forma diferente, questionando, ponderando, perguntando. Então, isso não quer dizer que tem um lado certo ou errado. O ponto é
questionar para Deus, direcionar minha dúvida a Deus, mas entender que nem tudo é culpa de Deus, nem tudo é culpa, é uma responsabilidade divina. Vou dar um exemplo para você. Quantas pessoas são responsáveis pelos seus atos? Consequências. Eu dei um exemplo faz pouco tempo sobre isso. A pessoa dirige sempre a 150 por hora na Dutra. Ela está sofrendo, ela está tendo possíveis porcentagem alta de sofrer um acidente e morrer. E aí, quando morre, a família vira, ai Deus, por que o senhor levou? Consequência de atos, consequência de infringir leis. Então, isso é importante para a gente pensar. Na religiosidade, você sempre vai buscar culpados. E esse culpado nunca vai ser você. Você sai um pouquinho, você sai, né? E você sempre pensa dessa forma, né? Que a frase diz, né? Acredito que qualquer pessoa boa mereça ter uma vida boa. Eu sou bom, bom. Com bom, dá bom. O problema é que você não é tão bom assim, né? O problema é que você é pior do que você imagina. Os pecados profundos, os pensamentos errados. Então, não é bem assim. A ótica religiosa é sempre vazia. Ela sempre vai fechar nesse ponto. Então, você ora, você se envolve, você conversa com seus familiares nessa perspectiva. Ah, tá sofrendo? Então deve estar alguma coisa errada. Tem algum pecado. José não tinha nenhum pecado. Ele sofreu. Jó não tinha. No início do livro de Jó, é interessante que Deus vira e fala assim, olha, não há homem íntegro como Jó. Tá vendo meu servo Jó como ele é íntegro? Numa conversa ele com o diabo, com Satanás. Tá vendo meu servo Jó? Ele é íntegro. E sofreu. Então, religiosidade sempre vai pensar disso. Tem que ser 2 mais 2 igual a 4. No Evangelho, quando as coisas dão errado em minha vida, eu me debato, eu sofro. Mas sei enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem. Ele exerce seu amor paterno em meio às circunstâncias difíceis. É interessante a gente pensar sobre isso, né? No Evangelho, quando as coisas dão erradas, acho que a gente fica mais reflexivo, né? Tem um texto, não vou lembrar onde, mas é no Novo Testamento que vai falar que, não, é Eclesiastes que vai falar que é melhor você estar na casa de luto, de enterro, do que numa festa. Porque no luto, no enterro, você reflete sobre a vida. O que quer dizer isso, queridos? É que o sofrimento, a dor, os problemas te empurram para um lugar de reflexão, para um lugar de pensamento, para um lugar de questionamento, onde você se debate, mas que você não fica apontando o dedo para as pessoas. Às vezes, alguns traumas que você passou, alguns problemas, sim, está sendo afetado, está sendo colocado na tua vida por causa de terceiros. Isso acontece muito. Você sofre por isso também. Mas, no Evangelho, a gente começa a ponderar mais. A gente começa a pensar, puxa, é eu que errei mesmo. É eu que sou fraco. É eu que falhei. É eu que não tenho ensinado os meus filhos no caminho que devem andar. É eu que não tenho orado tanto, não tenho me envolvido mais com piedade. Sou eu. Sou eu. O problema sou eu. E aí, quando eu começo a apontar mais, eu percebo um Deus de amor, de paternidade, em meio às circunstâncias difíceis. Eu gosto muito, sou fã do texto de Lucas 15, né? Quando vai falar sobre o filho pródigo. Para mim, a realidade do amor do pai ali, do filho pródigo, é intenso. É isso. É o contraponto entre a religiosidade e o evangelho. O filho mais novo, o filho que mata o pai e fala, eu quero a minha herança, porque ali ele tá matando o pai. Ele fala assim, olha, pai, eu não quero esperar o senhor morrer. Para mim, o senhor está morto, então eu quero meu dinheiro. Ele pega aquele dinheiro, sai para fora, né? Vai para o mundão aí, e usa tudo, e aí cai em si quando ele está lá comendo com os porcos. Ali nós encontramos o evangelho, aquele que se entrega totalmente, fala assim, puxa, na casa do meu pai é muito melhor. E aí, na figura do filho mais velho, nós encontramos a religiosidade. Olha que interessante. O filho mais novo, ele erra, ele peca, ele se debate, ele entende que o que aconteceu de mal, de errado na vida dele, foi por causa de suas próprias escolhas. Foi porque ele quis a lama.
Mas quem foi feito para a vida eterna não vai se contentar com a lama. E isso é muito legal, isso é muito lindo de se ver. Então, quando eu encontro a perspectiva do filho mais novo no mais velho, aí fica aí o desafio para vocês lerem aí Lucas 15, que é a história da dracma, da ovelha perdida e do filho perdido. Você tem as duas posições. Às vezes eu me vejo no filho mais velho, que está dentro da casa do pai, mas que no final da história fala assim, puxa, mas e eu? Aí o pai fala assim, puxa, mas filho, mas você está aqui. Tudo que é meu é seu. Então, essa ingratidão, o religioso, ele sempre vai ser muito ingrato com aquilo que ele tem. Ele é ingrato, ele não tem um coração feliz. Então, ele não obedece com alegria. Ele obedece por ingratidão, por medo, por aquilo que a gente já questionou aqui. E quando as coisas acontecem de errado, ele sempre fica amargo, desgostoso. E é isso, a gente precisa ponderar, tanto na história do filho pródigo, quanto em outras histórias, em outros evangelhos ali, histórias do evangelho, olhar para a gente, falar, eu estou vivendo uma religiosidade vazia, eu estou nesse caminho, ou eu estou vivendo uma espiritualidade profunda no evangelho. Que mesmo comendo as piores comidas do mundo, vivendo na lama dos porcos lá, mesmo assim o evangelho foi lá e tocou ele, fez com que ele voltasse para a casa do pai. Então, isso é interessante. O religioso olha para a lama e condena. O espiritual, o evangelho, que se envolve no evangelho puro e simples, ele olha para a lama e sente pena, e sente misericórdia, porque ele sabe que saiu de lá. Isso é importante, queridos. Ele sabe que saiu de lá. Uma vez eu ouvi uma frase e que me marcou muito. Eu não lembro se é de Spurgeon ou se é de um desses reformadores aí, teólogos. Que falava assim, que o evangelho nada mais é do que um mendigo que achou pão, que achou uma fonte a jorrar de pão, de água, falando para outro mendigo onde está esse pão, onde está essa água. É basicamente isso. Nós somos mendigos, desesperadamente corruptos, problemáticos, mas que achamos evangelhos, que encontramos um Deus vivo. E por isso nós levamos para outras pessoas. Olha, vocês precisam conhecer Jesus. E aí, aqui um parênteses, que essa semana eu vi um documentário, e aí vai ser a tarefa para a semana que vem. Vocês precisam assistir esse documentário. Chama O Poder de Deus, no YouTube. Eu vou mandar para vocês depois o link. Mas é fantástico o documentário, fantástico. Depois eu mando para vocês pegarem aí na questão. Vamos caminhar aqui, nossa, estou falando demais hoje. Vamos lá, renovação pelo Evangelho. Religião, olha como que é a questão quando você é criticado, quando você é um religioso. Quando você é um religioso e quando você é criticado, você fica furioso, arrasado, porque é essencial para mim e para você, quando nós somos religiosos, achar que sou uma pessoa boa. Sabe aquela ideia de eu tenho uma performance, eu tenho um nome a zelar, eu tenho, sabe, uma posição a zelar? As pessoas precisam achar que eu sou bom. Qualquer ameaça a essa autoimagem tem que ser destruída a qualquer preço. Então, um religioso, ele tem um nome a zelar. Um evangélico profundo da espiritualidade, estou batendo nesse ponto aqui, queridos. Um que segue, um discípulo de Jesus, quando é criticado, debate, dá um fuzuê no coração. Mas eu não acho tão importante ver a mim mesmo como uma boa pessoa. Minha identidade não está baseada em meu desempenho, mas no amor de Deus por mim. Queridos, isso daqui liberta muita gente de ansiedade, de depressões. Eu já vi muita gente, quando começa a entender esse raciocínio, entender que a identidade dele não está pautada naquilo que ele faz, na performance que ele tem, mas sim na performance, naquilo que Cristo fez por ele. Eu vou falar para vocês, queridos, isso daqui tira um peso do coração das pessoas. Um peso de alta performance, que tem que ser o melhor da turma, e aí vem de família, muitas vezes, isso, essa auto performance, esse autoconhecimento, eles têm que ser sempre o melhor da turma, o melhor da família, o que ganha mais, o que tem o melhor carro, a melhor casa, e aí sempre se envolve nessa redoma, nesse vidro
de que eu sou e eu preciso ser uma boa pessoa. Quando eu vou para o evangelho, quando eu sou criticado, eu penso assim, eu sou isso mesmo, e talvez até pior. Quando uma pessoa critica uma pessoa que é madura, espiritualmente falando, ela escuta e fala assim, puxa, eu sou isso mesmo, preciso melhorar, me ajuda a melhorar. Não quer dizer que vai ser um passo fácil, queridos, porque ser criticado é muito difícil. Mas, quando eu me envolvo no evangelho puro e simples, a minha espiritualidade está baseada no que Deus faz. Então, quando você vai aconselhar pessoas, e aí fica realmente uma dica para a gente, quando a gente vai aconselhar pessoas e tal, que estão passando por dificuldades, por depressões e tal, essa parte é muito importante. Por quê? Porque a identidade dela, ela está abalada. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de alta performance, de rendimento altíssimo, então você precisa ter sempre o alto rendimento, você precisa sempre ser o melhor, e aí a gente encontra o quê? A maioria das pessoas não são melhores. A maioria das pessoas não conseguem acordar 4 da manhã e ler 3 livros, e fazer academia, e comer bem. Então, a maioria das pessoas tem dificuldade com isso. E aí nós vivemos numa sociedade de alta performance, nós vivemos numa sociedade, no Instagram, no Twitter, de alta importância do corpo perfeito, da mente perfeita, do trabalho perfeito, e aí a gente coloca isso no reflexo da nossa vida, e a gente percebe que a gente não consegue. Nessa hora, frustração, depressões e ansiedades acontecem. E aí que eu preciso vir com o Evangelho de Jesus. Aí a tua vida não é mais pautada por aquilo que você faz. A tua vida é pautada por aquilo que Deus fez por você. Queridos, é libertador. É libertador. Você começar a viver uma espiritualidade baseada naquilo que Cristo fez por você. Você peca, você tem desvios, você fracassa diversas vezes, você não vive no fracasso, você não vive naquele lugar de fracasso, de pecado. Você se levanta por gratidão, por aquilo que a gente falou no início. Mas você já não se envolve numa ideia de que as pessoas precisam saber que você é o melhor. Porque isso pouco me importa. As pessoas precisam saber quem eu sirvo. Então as pessoas não precisam mais ver que o Diego é bom em tal coisa. As pessoas precisam ver que o Diego ele pode refletir a bondade de um Deus Todo-Poderoso. Ele é usado pelo Espírito Santo para pregar, para tocar, para falar com pessoas. Você, no teu trabalho, você é usado pelo Espírito Santo para falar do Evangelho, para tocar pessoas. Você talvez seja o melhor naquilo que você faz, mas não olhe isso como um alto índice de que você é muito bom, mas que Deus te capacita e aponta para Jesus, aponta a tua glória, aponta os aplausos que talvez você receba para aquilo que Deus tem feito por você. Isso, queridos, é libertador, porque quando você começar a cair no desempenho, e você vai cair, porque a idade chega, e aqui um pequeno exemplo, e olha, que eu sei que eu sou novo ainda, estou com 30 anos aí agora, mas eu percebi isso muito quando eu entrei no seminário. No primeiro ano do seminário, eu não usava óculos, quase não usava óculos. Quando eu saí no quarto ano do seminário, eu já estou chegando ao grau 2, já. O que é isso? A gente começa a cair, queridos. A nossa saúde não é eterna, o nosso desempenho não é eterno. A gente não está nas melhores e sempre nas melhores. E isso traz um lugar de possibilidade de fracasso, mas não de você ficar sentado lá. Você levanta. Por quê? Porque o seu Deus levantou. Porque o seu Deus também se humilhou numa cruz e agora você levanta por ele. Você tem capacidade para levantar porque ele já se fez morte por você. Então é interessante a gente ponderar sempre isso. Religiosidade, quando eu sou criticado, eu fico doido. Por quê? Porque eu preciso passar uma autoimagem. Eu preciso ser bom para todo mundo. O evangelho, quando eu sou criticado, eu pondero e penso, realmente, eu sou muito isso. Mas meu desempenho não está baseado naquilo que eu sou, mas sim no que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Beleza? Vamos passar um pouquinho mais rápido, senão a gente vai. Eu já estou matando aqui já, passa uma hora muito rápido, gente. Passa demais, mas eu sempre tento cumprir aqui o horáriozinho nosso. Religiosidade, minha vida de oração. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A questão de oração, vou passar bem rapidinho aqui, então. Então, na minha vida de oração, quando eu sou religioso, em grande parte, petições e apenas se torna fervorosa quando estou com problema. Então, eu tenho muito problema, minha petição aumenta. Eu tenho pouco problema, esquece, eu já nem oro mais.
o objetivo principal da minha oração é controlar as circunstâncias. Então, as coisas não podem sair do lugar. Aí eu me envolvo em oração. Oro. Estabeleceu, ficou tranquilo, deu uma acalmada, eu já não vou mais para o lugar de oração. No Evangelho, minha vida de oração consiste em um bom tempo de louvor e adoração. Então, eu oro para conversar com Deus em adoração. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor me conhece, o Senhor conhece minha família, aquilo que eu preciso. Um bom tempo de louvor, eu louvo, eu te adoro. Então, é o envolvimento. O objetivo principal de oração é ter comunhão com Deus. É um relacionamento profundo. Então, eu me envolvo em relacionamento. O religioso se envolve em oração em petições. Então, eu me envolvo com petições. Quanto mais eu faço, mais eu ganho e eu me envolvo nessa questão de troca. No evangelho verdadeiro, a minha oração é um relacionamento. Então eu acordo e falo, Deus, bom dia. Obrigado, Pai, porque hoje eu estou acordado porque o Senhor está dando graça. E vamos lá. Quando eu fico irado com Deus, eu coloco para Deus, como a maioria dos salmos de lamento. Deus, cadê o Senhor? Não estou te vendo. Cadê o Senhor? Eu tenho um relacionamento contigo, não estou sentindo, não estou entendendo a tua presença. Deus, e aí? Volta a falar comigo. Minha família está destruída, está acabada. Cadê o Senhor? O Senhor não vai agir? Parece que os maus estão vencendo. Então, é um envolvimento mais pessoal. Então, e isso é muito interessante porque a gente vai construindo, a gente vai se envolvendo numa construção. Hoje eu converso com Deus 1 minuto, amanhã 2 minutos, no outro dia 3, 4 minutos. Quando você vê, você já está conversando com ele de manhã, e logo depois você está orando ali, você está comendo, você está orando, você está lembrando de um cliente, de um paciente, de um amigo, você fala, puxa Deus, vai abençoando, vai acalmando as minhas decisões que eu preciso fazer. É relacionamento, baseado em relacionamento, já não é mais petições. Esse tempo atrás, eu estava conversando com um menininho, um filho de um amigo meu, e esse amigo meu, ele é muito católico, e ele foi fazer a romaria, né, até Aparecida. E aí o filho dele, bem novinho, deve ter uns 5, 6 aninhos, virou para ele assim, pai, eu quero ir, mas por que a gente não pode ir de carro? Ele falou bem assim para mim, por que a gente não pode ir de carro? Aí esse meu amigo deu risada, falou, não, filho, tem que ir a pé, para a gente conseguir, né, a gente ter esse movimento. E isso resume muito a questão da religiosidade e do evangelho. Eu estou dando um exemplo católico, mas dá para a gente dar exemplos evangélicos também, que são envolvimentos do quê? Quando eu participo de culto, eu sou abençoado. Quando eu não participo, não sou abençoado. Quando eu leio a Bíblia todos os dias, de forma até meio de bater ponto, meio de cartão, sem pensar, como o texto lá de Oséias que a gente leu, né, 6:6, quando você começa a só fazer, é só sacrifício, só holocausto, você nem pensa nisso. Começa a ler, olha, o Diego leu 4 capítulos nesse dia, puxa, mas os 4 não fizeram nenhum sentido para mim. E eu começo a me envolver. Então, religiosidade não está envolvido só em outras religiões. A gente também passa por isso. A gente começa a fazer peregrinações também vazias, que não tem nenhum sentido. E aí a gente começa a se envolver em ser um religioso do que ser um discípulo de Jesus. Correndo para a gente encerrar aí, nosso tempo, nosso período aqui, mas eu vou tentar correr aqui. Na autoimagem, a gente já falou sobre isso, né? Então, a minha autoimagem oscila entre os 2 polos, né? Satisfaço os meus padrões, a gente já conversou sobre isso aqui. Aí, no Evangelho, minha autoimagem está baseada em Cristo Jesus. Eu sou mesmo, né, um tempo pecador, mas eu sou aceito, ele morre por mim. Então, tem essa questão de autoimagem. E é isso. Tem até aquele texto de Gálatas 2:20 que vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, agora quem vive em mim é Jesus. Minha autoimagem já não é mais minha autoimagem, é a imagem de Cristo em mim, é Ele que vive em mim. Então, na questão da religiosidade e evangelho, muda-se muito. Então, minha autoimagem já não é tão importante quando eu me envolvo numa espiritualidade profunda com Jesus, como discípulo de Jesus. Na religiosidade, eu penso muito sobre o que vão pensar de mim. Na religiosidade, minha identidade ainda é digna, baseada principalmente na dedicação ao trabalho. Então, a ideia da dedicação. Quanto mais dedicado,
Quanto mais moralmente sou, mais eu sou aceito por troca. E aí eu volto a dizer que a minha dignidade, minha identidade não está aquilo que eu faço, mas centralizado naquilo que Cristo é. É por graça, então eu sou aceito por ele. Então não tenho a necessidade interior de vencer discussões. E aí isso é muito importante, porque quando eu sou religioso, eu desprezo os outros. Eu desprezo aquele que pensa diferente de mim. Quando eu sou um discípulo de Jesus, eu não desprezo os outros. Eu entendo, eu compreendo, eu tenho respeito, eu coloco a minha fé, mas eu tenho um respeito e eu oro por ele. E eu percebo que eu não preciso vencer todas as discussões. E que quem vence é o Evangelho de Jesus. Na religiosidade, eu me apoio, né, no meu desempenho, no status espiritual, e aí o meu coração é uma fábrica de ídolos, né? Então tem aquela ideia de talento, disciplina pessoal, classe social. Aí para mim é imprescindível ter essas coisas e nelas deposito minha esperança, minha felicidade, minha segurança. Então minha felicidade, segurança e esperança estão baseadas naquilo que tem aqui hoje. Então é o quê? Moral, disciplina, dinheiro, classe social, poder e família. Eu coloco toda a minha segurança, toda a minha felicidade nisso. O religioso põe nisso. Aquilo que ele pode palpar. Agora, no discipulado de Jesus, eu tenho muitas coisas, família, trabalho, porém nenhuma delas é tudo para mim. O que eu tenho como tudo para mim é Cristo. Viver para Cristo é tudo que eu tenho. Então, eu passo por dificuldades, desesperos, mas eu sei que a minha base, o meu fortalecer está em Jesus Cristo. E aí a gente, né, encerra perguntando, né, o que nós somos, né? Um religioso, uma religiosidade vazia, ou eu tenho me envolvido com a questão da espiritualidade profunda. E isso a gente precisa perguntar sempre, viu, queridos? Que Deus possa nos abençoar e sempre questionar, ponderar, a ponto da gente fazer essa pergunta sempre. Será que meu envolvimento com o meu filho é mais um envolvimento religioso ou de mostrar um discípulo de Jesus? Estou mostrando para ele que é um discípulo de Jesus. Então, em todas as pequenas áreas da nossa vida, paz, dinheiro, como que eu me envolvo com o dinheiro, quem manda em quem, como eu me envolvo na empresa, com a família, com a igreja, com meus amigos. Às vezes as minhas amizades são amizades que eu só me envolvo por religiosidade. E não há um envolvimento profundo de mostrar Jesus, um discipulado de Jesus. E isso é muito importante para a gente. Tá bom? Deus abençoe.